Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Urso da Física. Estou voltando após um tempo fora para a gente resolver algumas questões de trabalho e energia. E também temos outro assunto que é a potência. Beleza? Então, vamos lá. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus conhecidos, beleza? Então, vamos para a nossa primeira questão. Certo, pessoal, então vamos começar aqui com uma questão da Unesp que diz o seguinte: uma força atuando em uma caixa varia com a distância x de acordo com o gráfico. Então aqui nós temos um gráfico da força pela distância, que é justamente o gráfico que a gente utiliza para calcular o trabalho de uma força. O trabalho realizado por essa força para mover a caixa da posição x0 até a posição x 6 metros vale, então ele quer aqui, daqui da posição 0 até a posição 6. Já está em metros aqui, a distância e a força também em newtons. Mas verifiquem isso sempre, beleza? Porque a distância poderia estar em centímetros. E aí você teria que transformar para metros, que é o sistema internacional. Muito bem. Como que a gente calcula o trabalho de uma força quando ela varia sua intensidade? É justamente a área do gráfico força pela distância. Então aqui nesse caso a gente tem um trapézio, beleza? Porque vai da posição 0 até a 6. Se ele falasse da 0 até a 4, aí a gente teria um retângulo, beleza? Então prestem atenção no que ele diz no enunciado, certo? Então vamos lá, como que a gente calcula a área do trapézio? A área do trapézio é igual a base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura desse trapézio, beleza? Então, é a média das bases vezes a altura. Então, quanto que vai ser essa área? A base maior vai do 0 até o 6 e a menor vai do 0 até o 4. Então, seria 6 mais 4, que é 10, dividido por 2, que dá 5. 5 vezes a altura, que é de 0 a 5, 5. Ou seja, essa área vai ser de 25. Mas é 25 o quê? Joules, porque a gente está falando de energia. Então, a energia é joules. 25 joules, gabarito, letra D de dominó. Beleza? Então, lembrando que se a força estivesse aqui para baixo, abaixo do eixo X, o trabalho da força seria negativo. Beleza? Então, vamos agora para a questão 2. Certo, então, pessoal, vamos para a questão 2, que nos traz o seguinte: um corpo possui massa de 800 gramas e se desloca inicialmente a uma velocidade de 8 metros por segundo. E após percorrer 50 metros em uma pista horizontal, cujo atrito não é desprezível, sob a ação de uma força constante cujo módulo vale 15 newtons, sua velocidade passa a ser de 10 metros por segundo. As direções da força e do deslocamento coincidem. Item A. Represente as forças atuantes sobre esse corpo, indicando a direção e o sentido. Então,
A gente tem que o corpo está percorrendo uma pista horizontal. Então, vamos fazer aqui, ó, o corpo, beleza? E agora vamos fazer as forças de outra cor. Então, todo o corpo vai ter a força peso para baixo, certo? Apontando para o centro da Terra. E aqui, ó, por estar encostado em uma superfície, até vou desenhar a superfície aqui para vocês, ó. Então, aí a gente vai ter a força normal atuando para cima. E lembrando, o peso e a normal nessa situação não são um para ação e reação, beleza? Porque eles estão atuando no mesmo corpo e são de naturezas diferentes, sendo que o peso é uma força gravitacional e a normal é uma força de contato. Então, pessoal, a gente tem que o deslocamento é em uma pista horizontal, beleza? Então, ó, a gente vai ter uma força F atuando a favor do deslocamento. E atuando contra o deslocamento, nós temos a força de atrito, que o enunciado até disse que não é desprezível, beleza? Então, vamos agora para o item B, que é um item de cálculo. Calcule o trabalho da força de atrito realizados nestes 50 metros. Então, vamos lá, pessoal. Ó, então, o trabalho de uma força, como é que a gente calcula? É a força, a intensidade da força vezes a distância percorrida vezes o cosseno do ângulo. Este ângulo é o ângulo formado entre a direção de propagação e a direção da força, beleza? Então, no caso aqui, vai ser zero, então cosseno de zero é 1, então vai acabar que o trabalho da força vai acabar sendo força vezes distância. Então, pessoal, quanto que vai ser o trabalho dessa força, o G de F? Vai ser a intensidade da força, que é 15, vezes a distância de 50 metros. Vou até colocar 1, que é o cosseno de zero. E este resultado vai dar 750 joules, a unidade da energia. Beleza? Então, pessoal, aqui, ó, eu não sei qual é o trabalho da força de atrito, mas eu sei quanto é eu posso saber quanto é o trabalho resultante, mas como? Vamos apagar esse exercício aqui, ó, o exercício anterior, que vocês já viram. Então, mas a gente tem uma fórmula que diz que o trabalho resultante é igual à variação da energia cinética do corpo. E como é que a gente calcula a energia cinética de um corpo? A energia cinética é igual a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, certo? Então, aí vamos ver a inicial e a final. A inicial, ó, é a massa do corpo, 800 gramas, então 8 quilogramas, que é o sistema internacional. Então, lembre-se de transformar as unidades quando necessário. Velocidade ao quadrado, quanto que é a velocidade inicial? 8 metros por segundo, 8 ao quadrado, 64.
dividido por 2. Isso aqui, ó, dá para cortar esse 2 de baixo com o 8, que fica 4, porque 8 dividido por 2 é 4. E a energia cinética inicial vai ser de 256 joules. Certo? E agora a energia cinética final. Bom, a massa continua sendo 8, mas a velocidade agora é 10 metros por segundo, que ao quadrado fica 100. Dividido por 2, isso aqui, ó, faz a mesma simplificação e ficamos com 400 joules. Beleza? Então, qual foi a variação aqui, ó? A variação foi de 400 menos 256, porque é o final menos o inicial, beleza? Então, a gente tem que o G resultante, trabalho resultante, é igual a 144 joules. Beleza? Então, está anotado aqui. Vamos agora ver quanto tem que ser o G da força de atrito. Beleza? O trabalho da força de atrito. Então, o G resultante é 144 e tem que ser igual à soma dos dois trabalhos. Então, vai ser igual a 750 mais o trabalho da força de atrito. Então, no caso aqui, a gente vai ter um trabalho negativo. Beleza? Então, e quanto vai ser este trabalho negativo aqui? Bom, a gente vai ter um trabalho negativo de... Após fazer a conta aqui, ó, joga o 750 para o outro lado, você vai ter que o trabalho da força de atrito é igual a menos 606 joules. Beleza? Esse é o trabalho da força de atrito nesses 50 metros. Então, questão resolvida aqui com as fórmulas do trabalho. Vimos aqui todas, inclusive a da energia cinética. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, voltem à resolução e vamos para a próxima questão. Beleza, pessoal? Então vamos fazer a questão 3. E agora a gente tem um negócio diferente, que é a potência e o rendimento. Beleza? Uma força de módulo 16 newtons faz com que um corpo se desloque na direção horizontal sobre uma superfície lisa. Ó, isso aqui indica que não há a presença de atrito, beleza? A direção dessa força forma um ângulo de 60 graus com a direção do deslocamento do bloco, como mostra o desenho abaixo. Então, dessa vez aqui, ó, a gente tem um ângulo aqui para considerar na fórmula. O item A pede: essa força faz o bloco percorrer 21 metros em 3 segundos. Sabendo disso, calcule a potência útil dessa força. Então vamos lá, ó. A potência útil. Quando a gente fala de potência útil, a gente tem que pegar o trabalho realizado, que no caso vai ser o trabalho da força, dividido pelo intervalo de tempo da situação, ΔT. Beleza? Quanto que vai ser esse trabalho da força? Bom, lembrando que a fórmula é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo, a gente vai ter que esse trabalho da força vai ser 16
vezes 21, que são os 21 metros, vezes quanto que é o cosseno de 60. Isso tem que saber que o cosseno de 60, lembrando lá do 30 graus, 45 graus e 60 graus, que o cosseno de 60 é 1 sobre 2, 1 meio. Então, aí fazendo nossa conta, ó, uma estratégia, pega já o menor número aqui, ó, o número que é mais fácil, tipo, o 16, ó, e multiplica por 1 sobre 2, que dá 8. Aí, você só vai ter que fazer 21 vezes 8, que vai dar 168 joules. Beleza? Então, agora vamos fazer o cálculo da potência útil. A potência útil vai ser 168 dividido por 3, porque são 3 segundos. O que dá 56 joules por segundo, mas que você pode expressar em 56 watts, porque watts significa joules por segundo, beleza? Então, essa potência útil é de 56 watts. Beleza? Agora, o item B, a gente tem o negócio do rendimento. Calcule a potência dissipada no processo, dado que o seu rendimento é de 90%. Aí tem uma observação aqui para considerar somente até a primeira casa decimal. Então, vamos lá. Ó, o que é o rendimento? A gente calcula o rendimento, ó, é desta forma aqui. É o útil, ou seja, potência útil, sobre a potência total. Beleza? E o que é a potência total? Bom, quando tem um rendimento menor que 100%, a gente tem uma potência que é a dissipada. E a total é igual à potência útil mais a potência dissipada, beleza? Então, primeiro vamos descobrir a potência total. A gente tem que o rendimento é 90%, ou seja, vamos fazer mais aqui embaixo, ó, 0,9 igual a potência útil, que é 56, dividido pela potência total. Certo? Então, aí a gente pega os 56 e joga para o outro lado, ficando que a potência total é igual a 56 sobre 0,9, que é 9 décimos. Muito bem. Então, aí esta conta aqui vai dar um resultado meio chato, então, mas uma dica, ó, quando você tem um número decimal aqui, se livre dele e você pode fazer assim, ó, multiplica por 10 em cima e embaixo e fica 560 sobre 9. Beleza? Esta conta vai dar um resultado que é um número decimal, uma dízima periódica. Então, ó, mas como o exercício pediu para considerar só até a primeira casa decimal, a gente coloca 62,2 watts, que é a unidade da potência. Então, aí quanto que é a dissipada? Bom, a dissipada, se a potência total é a potência útil mais a potência dissipada, a gente vai ter que 62,2. Opa, vamos fazer mais um pouquinho para cá, ó. Vamos aqui, ó, que ali já está muito no canto. 62,2
é igual a 56 mais a potência dissipada. E a potência dissipada, então, é 6,2 watts. Então, esta é a nossa resposta. Espero que tenha entendido o conceito da potência aqui, entendido a resolução. E lembrando sempre de considerar o cosseno do ângulo no exercício do trabalho, beleza? Então, vamos para a questão 4. Então, pessoal, vamos aqui para uma questão da Unesp, mais uma da Unesp. Uma pequena esfera é abandonada do repouso no ponto 1 e após deslizar sem rolar pela pista mostrada em corte na figura, perde contato com ela no ponto 2, passando a se mover em trajetória parabólica até atingir o solo horizontal. Então aqui, ó, ele falou abandonada do repouso, mas quando ele fala abandonada, você precisa saber que foi do repouso. Aí a gente tem a figura aqui, e aí o que ele pede? Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando o atrito e a resistência do ar, quando a esfera passar pelo ponto 3, ponto mais alto de sua trajetória fora da pista, a componente horizontal da velocidade vetorial da esfera terá módulo igual a... Então, pessoal, aqui a gente tem um exercício de um lançamento oblíquo, mas a gente pode resolver tranquilamente pela conservação da energia mecânica. Ah, como assim a energia mecânica? Então, a energia, quando a gente fala da energia mecânica, a gente está falando da energia cinética, lá, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, como a gente já viu num exercício anterior. A energia potencial gravitacional, que é calculado pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura em relação a um referencial. E nós temos também a energia potencial elástica. A energia elástica, que é calculada pela constante da mola K, constante elástica, vezes x ao quadrado, que é a deformação, dividido por 2. Então, essas são as nossas energias mecânicas. Aqui não tem nenhuma mola ou corpo que tenha a energia potencial elástica. Então, a gente vai trabalhar com a cinética e com a potencial gravitacional. Aqui estão as fórmulas, vamos agora para a resolução. Então, aqui, ó, ele disse para desprezar o atrito e a resistência do ar. Então, a energia mecânica vai se conservar completamente. Ela vai ser a mesma no final. Então, vamos lá. Ó, no início, ela só tem a potencial gravitacional. Ah, como é que você sabe? Por quê? Porque não tem mola aqui, não tem nenhum corpo para energia elástica e ela foi abandonada do repouso. Então, não tem energia cinética, só energia potencial gravitacional. E quanto vale essa energia potencial gravitacional? No ponto 1. Ela vai ser a massa do corpo, que a gente não sabe, então é m, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a altura de 1,8 metros. Então, 1,8 vezes 10, 18, 18 vezes m. Então, 18 m joules. Beleza? Então, agora vamos ver na final.
Aí, na energia final, a gente vai ter a potencial gravitacional e a energia cinética, beleza? Porque vai ter uma velocidade. Agora, quanto vai ser essa energia potencial gravitacional do final? Ela vai ser m vezes g vezes 1,6, que é a altura em que ela vai estar. Então, vamos ter 16 m joules. Sobrando, então, para a energia cinética, somente 2 m joules, para completar os 18 m joules, que é a energia mecânica inicial. Então, a gente vai ter, substituindo na fórmula da energia cinética que eu apresentei antes, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, a gente vai ter 2m igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. Aí, ó, o que a gente faz? Corta o m com o m. Então, se ele não te deu a massa, é porque não precisa, porque você vai poder cortar em algum momento. Aí, ó, esse 2 a gente passa para o outro lado multiplicando, ficando 4 igual a v ao quadrado, e v é igual a 2. 2 metros por segundo, gabarito alternativa C de canguru. Certo? Então, questão resolvida, espero que tenha entendido. E vamos para a questão 5, que é a nossa última questão de hoje. Bom, pessoal, então estamos aqui com a nossa última questão do vídeo, que diz o seguinte: um cubo que possui massa de 1 kg é abandonado, ó, lembrando que é abandonado, então parte do repouso, no ponto A, que encontra-se a uma altura h 80 centímetros, como retratado na figura abaixo. Então, mais aqui abaixo, vocês veem uma figura, inclusive o h está aqui, beleza? Os pontos B e C estão a uma distância L igual a 2 metros, e entre eles atuará sobre o cubo uma força de atrito de intensidade 1 newton. Então tem uma força dissipativa. No restante do percurso, não há a presença de forças dissipativas, e a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. No final do percurso, há uma mola de constante elástica K 300 newtons por metro. Então, sublinhei aqui praticamente todos os dados numéricos e alguns outros aqui. O item A. Qual será a velocidade do cubo quando chegar no ponto B pela primeira vez? Então, pessoal, inicialmente aqui, ó, no ponto A, como ele é abandonado, não tem energia cinética ainda, porque a velocidade é zero. Não tem potencial elástica, porque não tem nenhuma mola ou outro corpo do tipo. Então só tem a potencial gravitacional. Quanto que vale essa energia potencial gravitacional? Lembrando a fórmula aqui, ó, massa vezes gravidade vezes altura, a gente vai ter que essa energia potencial gravitacional, que corresponde à energia mecânica inicial, ela vai ser 1, que é a massa, vezes 10, que é a gravidade, vezes 0,8 metros, porque a altura aqui está em centímetros, então é 0,8 metros, beleza? Então, vamos ter aqui 8 joules, certo? E esses 8 joules, até o ponto B, vão ser completamente transformados em energia cinética, porque aqui, ó, a altura em relação ao nosso referencial inicial vai ser
zero. Então, como também não há forças dissipativas aqui, ó, a gente tem, então, ó, lembrando a fórmula da energia cinética. Agora, quanto então vai ser a nossa velocidade? Bom, 8, que é a energia, é igual a 1, que é a massa, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. E a gente vai ter que a velocidade ao quadrado é 16 e a velocidade 4. 4 metros por segundo. Essa é a nossa resposta, então. Muito bem, então. Item B. Quando o cubo alcançar a mola pela primeira vez, qual será a sua deformação máxima? Então, pessoal, lembrem que... Deixa eu apagar essa parte aqui, ó. Lembrando que a energia potencial elástica, energia elástica é igual a K vezes x ao quadrado sobre 2. Então, quanto que vai ser a energia elástica? Aqui, ó, pessoal, não vai ser 8, porque o bloco vai ter passado por esse trecho BC de 2 metros e vai ter uma energia dissipada. Quanto vai ser dissipado? Ó, a gente vai ver aqui. O trabalho dessa força de atrito vai ser a intensidade dela, que é 1, vezes a distância, 2 metros, vezes o cosseno do ângulo, que aqui, ó, é menos 1. Ou seja, a gente vai ter um trabalho de menos 2 joules. O que depois, ó, a gente vai somar, vai dar 6 joules restantes após passar pelo ponto C. Então, aqui, 6. E isso é igual a kx ao quadrado sobre 2, porque na deformação máxima a gente tem que considerar que toda a energia vai ser da potencial elástica, que a velocidade fique nula. Então, 6 é igual a 300 vezes x ao quadrado sobre 2. E aqui a gente vai ter que 6 é igual a 150 vezes x ao quadrado. Beleza? Porque eu simplifiquei o 2 por 300, que ficou 150. Então, pessoal, ó, o nosso x ao quadrado vai ser 6 dividido por 150. Vamos fazer essa conta rápida aqui, ó. Então, vamos apagar essa parte aqui, que vocês já viram. Para a gente poder fazer um esboço da nossa conta aqui. Seis dividido por 150 não dá, tem que acrescentar alguns zeros aqui. Então, vai ficar 0,04. Então, x ao quadrado é 0,04 e x, então, vai ser quanto? Vai ser 0,02? Não, vai ser 0,2 metros. Beleza? Então, aí a gente tem, então, que a deformação vai ser x igual a 0,2 metros. Que você também pode colocar em centímetros, porque o enunciado não especificou a unidade, ficando 20 centímetros. Aí vamos para o item C. Após analisar a situação acima, um aluno realizou a seguinte afirmação: o cubo irá passar pelo ponto C
exatamente 3 vezes. A afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique sua escolha com cálculos. Então vamos lá, pessoal. A gente tem que considerar aqui a energia dissipada. Lembra que a energia mecânica inicial, que a gente tinha calculado antes, é 8 joules. Então, ó, aí o cubo desce, beleza? Acompanhe o percurso aqui na imagem, ó. Aí passa por aqui, ó, pelo BC e termina aqui, ó, pela primeira vez com 6 joules. Então, pela primeira vez que passar pelo ponto C, ele vai ter 6 joules de energia. Aí ele continua aqui, passa pela mola e volta e passa de novo com 6 joules, certo? Porque aqui não tem atrito. Aí passa por BC e perde mais 2 joules, ficando com 4. Aí volta aqui, passa por BC de novo, fica com 2 joules. Então, terceira vez, ele vai ter 2 joules. Aí ele volta de novo para a mola e volta e passa pelo BC de novo, pela quarta vez, com 2 joules. Aí sim, quando passar por BC, ele vai ficar com 0 joules e vai parar no ponto B. Beleza? Então, ó, essa afirmação é falsa. Então, os cálculos estão aqui, ó, primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, e o exercício está finalizado. Espero que tenham entendido todas as questões. Se não entenderam, voltem os exercícios. E espero que tenham adorado. Deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com seus conhecidos, beleza? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!